Allora, mentre finiscono di arrivare i nostri ospiti, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte. Grazie per essere qui. Già Franco in qualche modo ci ha introdotto a questa giornata. Io volevo sottolineare quanto è importante ringraziare la Fondazione Basso e il Comitato Lula Livre, quanto è importante potersi guardare in faccia e scambiare informazioni e riflessioni su quello che sta accadendo in Brasile, in particolare in America Latina. Per chi si interessa ancora di America Latina in Italia, non siamo rimasti tantissimi, questi ultimi anni sono stati particolarmente dolorosi e anche in qualche modo ci hanno lasciato un po' meravigliati, no? Ci siamo incontrati spesso a piccoli gruppi e abbiamo cercato di analizzare insieme. Credo che questa sia un'occasione importante per appunto seguire in questa riflessione e anche trovare delle strategie comuni in qualche modo per rispondere a quella che appunto Franco e non ricordo il tuo nome, Paola ci hanno già raccontato, scusami. Quindi sì, insomma, questo volevo in partenza di questa tavola rotonda e di questo seminario anche ricordare una persona che ha lavorato tanto per il Brasile, che è Serena Romagnoli, che l'anno scorso insomma ci ha lasciato, credo che molti di voi la ricorderanno, e proprio questa mattina la pensavo e niente, insomma, credo sia importante ricordarla anche tutti insieme, anche per accompagnarci, perché ci accompagni un po' in questa giornata. Comincerei subito. Questo panel cercherà di analizzare la situazione brasiliana in un contesto più ampio che quello latinoamericano, che è stato ricordato. Paola in particolare ci ha fatto una storia di quello che è successo in America Latina dal 2009 in poi, a partire dall'Honduras per arrivare alla situazione brasiliana, ma io vorrei ricordare che in Argentina, in Ecuador, in moltissimi paesi latinoamericani c'è per non parlare della situazione venezuelana, direi di non affrontare questo tema, anche se marginalmente credo che dovremmo toccarlo, dove appunto la situazione sta rapidamente cambiando sotto i nostri occhi. Era previsto l'intervento di Frei Betto per primo, ma che andiamo avanti, visto che non lo vedo in sala, credo che stia arrivando, mi dicono dalla regia Simona che insomma è in arrivo, e quindi passerei la parola al nostro secondo ospite, che dovrebbe essere, se non sbaglio, il professor Sosa, che è qui seduto vicino a me. È professore, ricercatore, lavora nell'Università di Brasilia. Diciamo che il suo intervento si centrerà sulla crisi brasiliana in una prospettiva storica, questo è quello che trovo scritto, quindi ci accompagnerà un pochino, e credo che sia invece proprio interessante che per primo ci racconti come arriviamo a questa situazione. Le lascio la parola. Ok. Bom dia. Eu fico extremamente muito alegre em estar aqui, agradeço o gentilíssimo convite do Comitê Lula Livre, da Paola Ligazaki e da Universidade, da Fundação Basso, em estar aqui, é extremamente importante. E eu acho, eu vou aproveitar aqui o meu pouco, eu sei que o tempo é escasso, então eu acho que é extremamente importante que a gente compreenda o que está acontecendo no Brasil, porque eu acho que isso tem a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil não é uma ilha, né? O que está acontecendo tem a ver com a Itália, obviamente, tem a ver com a Europa, tem a ver com mudanças que são estruturais no mundo inteiro. Eu sou sociólogo, e uma ideia que sempre chamou a minha atenção é uma ideia de um pensador alemão chamado Max Weber, que é tido como um pensador conservador, porque ele era conservador pessoalmente, mas a obra dele não tinha nada de conservadora.
Né? Essa confusão é extremamente perniciosa. O que eu aprendi com o Weber, que é uma coisa extremamente importante, é que toda exploração econômica ela tem que ser legitimada, tornada legítima. Né? Ou a gente, para meter a mão no bolso das pessoas, tá? A gente tem que colonizar a cabeça dessas pessoas a tal ponto que você não precisa mais usar da violência. Elas foram convencidas a dar o dinheiro de bom grado, né? É exatamente isso que acontece hoje em dia. E o nosso desafio, o desafio que se impõe a gente é de que modo, porque isso já está dentro da gente, a gente não reflete mais sobre isso. Né? Apesar da grande faculdade humana ser a reflexão, a gente usa pouquíssimo a reflexão. Todos os poderes do mundo são criados e montados para que a gente jamais use a reflexão. Né? Aqui os sentidos e os conteúdos sejam naturalizados, que a gente vire abelha, formiga. Né? De que modo isso acontece no caso brasileiro e que está acontecendo no caso mundial? É isso? Obviamente, isso tem a ver com um ponto, no seu sentido último, que tem a ver com uma dominação imperialista que faz exatamente a mesma coisa no mundo que você fazia no século XIX. A mesma coisa, não tem nenhuma diferença. A gente age hoje em dia como se não houvesse mais isso, como se não fosse a mesma coisa. Isso é uma mentira. É exatamente a mesma coisa, e os Estados Unidos desenvolveram uma ciência para isso. Né? A partir de 1940, gastou-se um enorme dinheiro, né? Para mostrar o quê? Que agora os seres superiores não tem mais a ver com a pele branca e a pele negra. Superamos isso, não é isso? Então agora é a cultura, como se houvesse como se houvesse a partir disso uma superação do racismo. Isso é uma mentira. Né? O nosso consenso hoje político no mundo inteiro é racista. Né? E o racismo mais sutil, digamos assim. Né? Você monta a noção de que algumas pessoas têm espírito, isso foi ligado depois ao protestantismo, nessa ciência culturalista. Né? Então os protestantes são divinos, né? E os não protestantes, né? Católicos, latino-americanos, africanos, etc., são animais, são animalizados. Né? Essa é a ideia que impera no mundo inteiro, que ninguém mais reflete sobre isso. Todo mundo aceita, inclusive quem é dominado por ela. É extremamente importante que isso aconteça. Né? No nosso conceito aqui, isso levaria muito tempo, a gente explicar isso nos autores e tal, não é o meu tema, aqui eu já fiz isso e pretendo fazer novamente em livros, mas o que é importante é que a gente perceba o quê? Na política, como essas ideias funcionam. Né? Basicamente, uma ideia central, que tem a ver com o que a gente está lidando aqui, é que as raças superiores, protestantes, brancas, etc., não são corruptas. Não? São decentes. Não? E países, inclusive isso toca o sul da Europa, porque o sul da Europa é meio que uma raça, é meio que um mulato, assim, uma raça portugueses, espanhóis e italianos contam mais ou menos nessa eu tenho um amigo meu, italiano, que eu gosto muito dele, é um aluno, e ele disse assim, eu não consigo alugar apartamento em Berlim, porque eles não aceitam alugar apartamento para sul europeu. Né? Eu disse, você está quase tão desumano quanto eu. Né? Você é quase tão pouco gente humana como eu sou. E tal, né? Brinquei com ele. Esse tema é extremamente importante, porque você arrasa o seu oponente, sem armas. Você não precisa mandar a sexta frota mais. Né? Para impingir a dominação do petróleo, etc., que obviamente está na base do que está acontecendo no Brasil, foi o petróleo. E ao BRICS, o fato de Lula ter se reunido com a China, com a Rússia, etc., e ter tentado montar uma saída autônoma para a economia brasileira. Os Estados Unidos é o guardião, né? O tipo de imperialismo americano, o imperialismo informal, G7.
Né? Olha, não vamos aqui criar brigas entre os nossos amigos e tal, vamos aqui, né? Europa Ocidental, Japão, e a gente dominar o resto do mundo, e ninguém pode se desenvolver. Né? Ninguém pode ter nenhum caminho alternativo. E como você consegue isso? Você consegue isso, antes de tudo, por ideias. Esse é o ponto. Né? A mídia, né? Tudo que a mídia diz no mundo inteiro, né? Nenhum jornalista, existem excelentes jornalistas, obviamente, mas nenhum jornalista cria qualquer ideia do que ele fala. Nenhum. A imprensa distribui ideias, ela não cria ideias. Tá? Quem cria ideia são os intelectuais, são treinados para isso, tem um prestígio para isso, porque a ciência vai herdar o prestígio que a religião havia. Os profetas de ontem são intelectuais de hoje. Né? E, a partir disso, pela indústria cultural, pelo cinema, pela imprensa, pela escola, pela ação de todas as universidades, essas ideias vão entrar na cabeça de cada um de nós. E nós não vamos refletir mais sobre elas. Quando a gente não reflete mais sobre aquilo que nos domina, a gente está dominado. A gente é escravo. Né? E o brasileiro foi um povo feito de escravo. Um povo escravo no mundo. Não é isso? Antes de tudo, pela ideia da corrupção. A absurda ideia, né, de que o povo inteiro, o povo brasileiro, nasce corrupto. Né? E foi dito, está em toda a teoria da modernização, isso é conhecimento americano, foi pago para o mundo inteiro. Né? E que os brasileiros reproduziram, porque o brasileiro, coitado, é aquele escravo que anseia pelo afago do seu senhor. Então ele tenta antecipar o desejo do senhor, não é isso? E ele próprio foi mais escravo ainda do que esse senhor queria. Então você montou-se todos os grandes pensadores brasileiros, que inclusive foram pensadores importantes para a esquerda no Brasil. Por conta disso, a esquerda no Brasil é fraca. A esquerda no Brasil é hesitante. A esquerda no Brasil não tem nenhum projeto. Não sabe o que fazer, nem com o Estado, não conhece a sociedade. Não conhece por quê? Porque foi dominada por ideias colonizadoras dessa mesma direita. Aqui quem é brasileiro sabe, Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, Fernando Henrique Cardoso, etc. Quem vocês imaginarem, montaram a ideia ridícula, absurda de um povo criado na corrupção. O povo brasileiro como um povo corrupto, enquanto tal. É isso? Não? As pessoas acreditaram nisso. Isso voltando a partir de Portugal na Idade Média, quando era impossível existir corrupção. Né? Raimundo Fauro, grande historiador brasileiro, diz isso. A corrupção no Brasil vem de Portugal, medieval. Isso é uma ideia idiota. Né? A corrupção só pode existir a partir da Revolução Francesa, que é quando você tem a ideia de soberania popular. Porque só com a soberania popular você pode ter um bem público que pode ser apropriado por um particular. Antes disso não existe corrupção. Isso é uma fraude histórica. Tá? Uma ideia idiota. Tá? A gente é feito de idiota. Fomos feitos de idiotas por isso. Tá? E depois essa ideia é que se o povo inteiro é corrupto, tá? Uma outra ideia absurda, essa corrupção vai estar só no Estado. Olha que coisa linda para quem é proprietário. Não é isso? Lá você rouba a sociedade inteira, dívida pública absurda, tudo roubo, juros 11 vezes maior do que o da França, sem nenhum motivo, né? Transferência gigantesca de recursos para o seu bolso. Né? Isso não é tido como corrupção, isso é negócio. Não é isso? Quer dizer, corrupta é só a política quando a esquerda assume o poder, claro. Então você montou um esquema perfeito de dominação, né? Onde a elite... Por que é importante para a elite essa ideia de que o povo brasileiro inteiro é corrupto? Porque você humilha o povo. Um povo humilhado, sem autoconfiança, né? Porque se você diz que você é moralmente inconfiável, você diz que você não vale nada. Né? A dimensão moral é a mais importante da vida. Não é isso? Não? Então você já humilha, você rebaixa, não é isso? Você tira a autoconfiança,
de um povo inteiro e um povo sem autoconfiança, humilhado, é mais fácil de ser dominado. Não? Sem essas ideias, não existiria o que está acontecendo hoje no Brasil. Não? Sérgio Moro é filho dessas ideias. Dalton Dallagnol, se você for ver na página do Facebook dele, é o tempo inteiro todas essas bobagens e essas idiotices, né, do pensamento social brasileiro lá para legitimar a sua ação. A ação humana precisa ser legitimada. Não existe ação econômica pura. Não existe economia pura. Tá? A economia não é a dimensão mais importante, porque ela não age sozinha. Sem a dominância moral, ela não existe. Tá? Ao contrário do que a gente normalmente pensa. Tá? Que a gente só vê dinheiro, etc. Tá? Quer dizer, o mundo é moral, só que a gente não percebe. Tá? Essa moralidade não está explicitada. Tá? Quando a gente diz... e esse foi o esquema de poder montado no Brasil, que associou, antes de tudo, o quê? Associou essa elite, que essa elite é que rouba. Essa elite é assalto, não tem nenhum outro nome para isso. É assalto. A dívida pública brasileira, primeiro, não é dívida juridicamente, dívida é quando você tem uma contrapartida. Não existe contrapartida na dívida brasileira. Não foram construídas estradas, usinas, nada. É juro sobre juro, não é dívida. Não? Pública, obviamente não é, porque só tem falcatrua individual, privada. Né? Bancos, etc. Agora, desde Fernando Henrique Cardoso, nunca houve uma auditoria. É incrível isso. Né? Nunca se auditou essa dívida. Obviamente não se auditou, porque obviamente tem roubo aí dentro, óbvio, senão você auditaria. Quem vai pagar uma dívida você não sabe ao que você deve. Não é isso? Ou seja, então você tem aí real corrupção feita pelo mercado, por meios que têm a ver, meios de mercado, juro, quando você tem um banco central para você, e meios políticos, quando você pode impor uma dívida a um povo inteiro sem que ela seja, explicitada. A ideia foi invisibilizar isso, ou seja, o grande dispositivo do poder é se tornar invisível. Quem tem poder está invisível. Tá? Então você, nesse golpe que aconteceu no Brasil, de pensa Sérgio Moro, né, um pequeno canalha e tal, não é isso? A imprensa, etc. O Queiroz, etc. Vai parar. Não é isso? Exato. Quem mandou matar Marielle Franco, né? Quem foi o vizinho do assassino que mandou matar Marielle Franco, etc. Não é isso? Aí tem um miliciano no poder. É isso? Isso é gangue de bandido. Né? Entende? É isso? A ideia, quer dizer, mas até que chegasse nesse caso, até que chegasse numa figura tão desclassificada, né? Vindo dos porões do lixo, como Bolsonaro, né? Você teve que ter essa ideia que contaminou um povo inteiro. É isso? Né? Quer dizer, sem isso a gente não consegue entender como é que a gente chegou num palhaço desse como Bolsonaro. É isso? Né? Essa ideia foi montada a partir da questão da corrupção. Né? O tema da corrupção é o tema que tornou o povo brasileiro inteiro infantil, imbecil, foi imbecilizado, perdeu a capacidade de reflexão. Não é isso? Então você pega, você joga o país, quer dizer, a noção de moralidade no país inteiro não foi, quer dizer, moral e imoral no Brasil não é você ter a escravidão, que é real. O real início da sociedade brasileira é a escravidão. Não tem nada a ver com Portugal. Portugal tinha escravos, mas não tinha escravidão. O sistema econômico não era baseado na escravidão. Né? Porque nós somos filhos de instituições. E a escravidão é a base da justiça brasileira, da política brasileira, da economia brasileira, da forma de acumulação primitiva de capital no Brasil, que é o cara que rouba a terra e assassina o poceiro. Isso é depois que se montou a riqueza no Brasil. No roubo e no assassinato. De quem? Da elite. Até hoje se faz isso. Tá? Agora, como é que você torna isso tudo invisível e monta uma história da carochinha para colonizar a cabeça das pessoas, né? Que obviamente os intelectuais não vão construir o mundo, né?
Quer dizer, quem vai construir o mundo é essa elite de proprietários. Mas eles vão escolher as ideias que são mais razoáveis para os seus interesses. Esse é o ponto. Né? E essa ideia, então, vai sempre criminalizar a política. Claro, por que criminalizar a política? Por que criminalizar o Estado? Porque o Estado é a única constelação de interesse no mundo moderno que pode se contrapor ao mercado. A única que tem força o bastante. Se você já criminaliza, né, você enfraquece. E o mercado passa a ser a única força organizada, a única que tem imprensa, que tem tudo e tal, não é isso? E que consegue, portanto, se apropriar do próprio Estado. Né? O outro ponto é que você criminaliza, antes de tudo, e essa é o grande tema da elite brasileira, 500 anos, não mudou nada, que é criminalizar a política para poder assaltar o Estado, para poder roubar, que é uma elite de ladrões, da rapina, não? É você criminalizar a soberania popular. E quando você já diz que o Estado é o antro do patrimonialismo, o antro da corrupção, não? E é o único constelação de interesse onde o povo pode, através do voto, ter alguma importância, então você já tem o seu inimigo demarcado desde sempre. Tá? Sempre que houver alguém de esquerda, como Getúlio Vargas, que teve que enfiar uma bala no peito, mesmo esquema, os Estados Unidos por trás. Tá? Tem duas coisas, pessoal, que não mudam no mundo. Primeiro é que o sol nasce todo dia. A outra é que os Estados Unidos estão por trás de todos os golpes de Estado na América Latina. Vocês riram, olha que legal. Não é porque eu disse isso em Londres uma vez, ninguém riu. O pessoal ficou todo constrangido, entende? Né? Americanos, ingleses, não, que é isso. Não, tá. Você criminaliza a soberania e aí você já entorpece o poder popular. Não é isso? Então, sempre que alguém, inadvertidamente, pelo voto, tem o poder de Estado, essa elite tem, através da sua imprensa, que entre nós é privada, jamais teve nada público, né? Vai tocar o bumbo da corrupção seletiva. Vai ter sempre alguma coisa. Com o Getúlio Vargas foi a mesma coisa, só que viu-se que ele não tinha roubado nada depois. Só que ele estava morto. Não? Tinha uma república igual como se fez agora, como Moro, etc, etc. Com o João Goulart, coitado. Anunciou que ia fazer reforma, já caiu antes. Não é isso? E agora Lula e Dilma. É uma história não é uma história que aconteceu agora, pessoal. Você diz, está acontecendo no Brasil agora. Não, aí a gente perde, não consegue compreender coisa nenhuma. É uma história de 100 anos. Né? E tem a ver com a partir de 1930. Com a tomada de poder de Getúlio Vargas do Estado da elite paulistana, que já era uma cidade industrial, já era o Estado mais rico, a elite mais importante, que perde o Estado e desenvolve, acolhe essas ideias desses intelectuais, que passa a ser a ideia, né? Durante esses 100 anos, a ideia dominante em todas as universidades, em todas as escolas. Um brasileiro de 5 aninhos aprende essas bobagens. Isso é idiotice. Né? Que vem de Portugal, que não sei o quê, isso é lixo. Lixo. O brasileiro nasce aprendendo esse lixo. Aprendendo na universidade esse lixo, né? E toda a imprensa tocando nisso. Eu sei que meu tempo é curto, vou só entrar aqui na coisa das classes. Eu tenho 5 minutinhos? 5 minutos é uma eternidade. Vou até tomar um gole d'água. Que é o seguinte, no Brasil, e eu venho estudando essas classes entre nós empiricamente, vários anos, é extremamente importante a gente fazer isso, mas tem 4 classes, tem uma pequena elite, não é mais do que 100 mil pessoas, tem toda a propriedade no Brasil, toda a propriedade, e uma classe média que também não chega a 20%, no sentido europeu e americano do termo. O resto é gente excluída, em alguma medida, 80% dos brasileiros, um país extremamente rico, não? Sobre todos os aspectos, excluída. A gente tem aí o quê? A gente vai ter aí uma classe trabalhadora precarizada, que pode chamar de baixa classe média, e também, abaixo disso tudo, os pobres, os excluídos. Tá? O esquema de poder dominante une essa pequena elite com a classe média. Tá?
Ou seja, a classe média é a classe que moralmente vai se identificar com essa leitura dessa elite. Por quê? Porque ela vai reproduzir o privilégio cultural, o diploma do juiz, do professor, do jornalista. A universidade é só para esse povo, né? Os dois grandes capitais do mundo moderno: dinheiro, propriedade, essa pequena elite, e o outro grande capital, o capital cultural. O mundo moderno precisa de conhecimento tanto quanto precisa de dinheiro, senão ele não se reproduz. E essa é a classe entre nós, né? Na Europa, obviamente, o conhecimento é muito mais democratizado. Por conta disso, é uma sociedade mais igualitária. Entre nós, ela é reservada para menos de 20%. Né? E, para proteger essa distância em relação às classes, se criou um bloco antipopular, que odeia o povo. Classe média no Brasil odeia o povo. Né? Hoje a gente entende isso, a gente não vai entender nada. É isso? Não morrem, por acaso, 70 mil brasileiros pobres a cada dia, ou a cada ano, né? A maior parte deles negros e tal. Não é isso? Né? São mortos e ninguém se importa. Né? Existe a classe média aplaude o assassinato de pobres. Né? Uma classe assassina, que se acha moral porque se escandaliza, claro, meu Deus do céu, com a corrupção no Estado. É claro que é um dado recriminável, mas o que eu estou querendo dizer é uma gota no oceano, não tem nada a ver com o empobrecimento do Brasil, a corrupção política. Né? Só para dar um dado aqui, o scanner da Lava Jato na corrupção política nos últimos 5 anos, né, reverteu de volta aos cofres do Estado menos de $1 bilhão. Menos de $1 bilhão. Só uma das formas pela qual a elite rouba e assalta o país, que é a sonegação de impostos, né? O Tax and Justice Network das universidades da Inglaterra, né? Chegaram à conclusão de 520 bilhões de impostos sonegados da elite brasileira em paraísos fiscais. É 520 vezes mais. Um país que presta atenção em uma coisa que vale 500 vezes menos é porque foi feito de imbecil. Não existe nenhum outro nome para isso. Né? Se você se importa com uma coisa que é 500 vezes menos importante, você é imbecil. Foi feito de imbecil. Ninguém nasce imbecil. Não é isso? Mas você pode ser feito de imbecil. Uma imprensa canalha e manipulativa pode fazer um povo inteiro de imbecil. É isso? Ah? Então, esse é o ponto extremamente importante aqui. A gente está lidando com uma dominação cultural, né? Onde o mundo foi posto pelo avesso, né? A partir dessas questões. Com a eleição de Bolsonaro, teve um dado que é novo, porque entre nós, nos últimos 15 anos, os pobres tinham votado com o Lula, tinham votado com o PT. Os pobres no Brasil sempre foram extremamente criminalizados. Não é isso? A Lula foi aquele representante dos pobres, que quando ele fala, o pobre sabe que ele é um deles, porque ele fala do jeito que um pobre fala, não é isso? Então você tem essa... Né? Quer dizer, ele é o líder carismático desse pessoal, não é isso? A ideia era, a partir de cima, mas os pobres são, isso eu descobri, fazendo minhas pesquisas, obviamente os pobres são aqueles que são os mais afetados por essas ideologias todas que nos fazem de idiotas no mundo. É isso, claro, eles têm a menos defesa de si, menos defesa ainda de se proteger. Uma delas é a oposição entre o pobre decente e o pobre delinquente. Toda a família pobre está traspassada por essa oposição. O que é o pobre delinquente? É o pobre chamado bandido, quando ele é homem, prostituta, quando é mulher, que é uma outra forma, não é isso? Ou homossexual, etc, etc. Não é isso? Toda família tem essa sombra. E eu já vi vários casos em que o irmão odeia o outro. Ele não pode visitar a mãe na mesma hora, porque eles se matam, etc. Não? Essa oposição foi aproveitada por Jair Bolsonaro. Essa coisa da arma, etc. e tal. Né? O que é? É um povo, especialmente essa da baixa classe média, entre nós, né? Que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, é um pouquinho acima do muito pobre, mas é abaixo da classe média. Né? Um pessoal que vai ter, para quem Bolsonaro vem dessa classe, e é para quem ele fala, quando
quando ele fala de arma de anticomunismo. A gente fica pensando, que diabo é isso? Né? Um pobre anticomunista, que negócio é esse? Ou um pobre anti-intelectualista. Esse pessoal que, obviamente, tem uma relação com o conhecimento de desconfiança. Né? Por quê? Não foi à universidade, não é? Inveja o que o conhecimento produz, é óbvio, e odeia. É ambivalente, só psicanálise. Né? Para compreender essas coisas, claro. Né? E aí você tem uma identificação ambivalente com o seu próprio opressor. Claro. Né? É isso? Você quer se sentir, porque ao mesmo tempo você tem medo de se proletarizar. Como o medo da proletarização está ali na sua porta, você, na fantasia, você se protege disso. Você diz, eu sou igual a quem me oprime, não é isso? Então eu sou anticomunista, eu sou contra o pessoal que defende o pobre, porque eu me sinto rico. Não? Eu não sou igual àquelezinho lá que é mais pobre ainda do que eu, né? Que está na outra rua, etc. Não? E anti-intelectualista ao mesmo tempo, não? Porque o não acesso à universidade, o não acesso ao conhecimento e o fato de ser ele próprio humilhado e pisoteado a vida inteira por conta disso, dá a ele um ódio e uma raiva, né, que ele expressa. Né? Quer dizer, por conta disso, Bolsonaro não precisa ter discurso. Basta ele ser. Né? Ou seja, ele é o que Weber chamaria de profeta exemplar. Ele não precisa ter uma doutrina. Né? Ele sendo ele próprio, a raiva dele, né? Aquela coisa, o lixo que ele é, basta ser o lixo que ele é, que ele vai se aproximar dessas pessoas que foram, coitadas, né? Oprimidas durante 500 anos, né? E que foram manipuladas por uma imprensa canalha e manipulativa nesse esquema da... É isso que vai esclarecer como é que Bolsonaro conseguiu acesso às classes populares. Né? Eu acho que esse aspecto é o que eu gostaria de, enfim, a gente pode aprofundar esses pontos, obviamente nenhum deles é simples, mas acho que mostra a relação de classes e de como uma forma de dominação, que é ao mesmo tempo cultural, se transforma em política, em arma política, né? E que vai depois, por meio de relações que a gente vai perceber como irracionais, porque obviamente as pessoas, você ser feito de idiota é você agir contra o seu próprio interesse, né? E tal, né? A sociedade brasileira inteira está agindo contra os seus interesses, se você não é desses 100 mil, né? A gente precisa compreender isso, precisa explicar isso, para que a gente possa inclusive reagir e rearmar o povo a essa luta. Obrigadíssimo a vocês pela atenção.